primeiramente agradecer realmente a Deus da congregação, a bênção, o milagre, e Deus comoveu o coração dos irmãos e me deram essa grande bênção e recuperação. A Bíblia diz: cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer. Mas crescer em quê? No conhecimento de Deus. Ele mostra as provas que Ele é diante de nós, aí nos cresce o conhecimento dEle e o cuidado dEle. Deus tem nos provérbios, tem a prova divina no Salmo. Ele pede provar e medir. Provar e medir. O que ele está pedindo? A igreja, as provas dele. Deus não quer que ninguém ponha ninguém à prova. Não ponha Deus à prova, peça a prova dele. Então a prova é essa, né? Eu pedi a Deus uma prova, né? E a prova foi essa. Senhor, está satisfeito com o que eu fiz até hoje, quer me tirar, quer me dar um descanso, ou acho que eu ainda posso fazer alguma coisa, contribuir na igreja, me dá a condição de continuar fazendo aquilo que eu tanto gosto, senão me consola. E as bênçãos vieram, assim eu vou continuar. Mas eu quero aqui, meus irmãos, dar continuidade a esse estudo. Judas, no versículo 3, o dever cristão pelejar pela fé. Eu vou ler aqui e depois vou comentar um pouco lá no primeiro versículo, mas o nosso estudo vai ser aqui. Verso 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas o entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus, obrigado, Senhor, que estamos aqui diante da tua palavra, Deus, para aqui ensinarmos essa palavra, meu Deus, nos comover, nos dar entendimento, que para isso tem a tua igreja para ensinar, para desenvolver o teu trabalho com sabedoria, conforme a Bíblia. Nos dá inspiração, em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos nos deter, irmãos, esta palavra fé, em que Judas aqui ele exorta a igreja para batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada a cada um de nós. Mas quando ele diz é dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregaram toda a diligência em corresponderem convosco acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder com vocês, exortando-nos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas, entregue aos santos. Então Judas
com a igreja. Primeiro ele mostra as bênçãos de Deus para com a igreja. Aqui no verso 1 e 2, eu já preguei, só aqui repeti para dar continuidade. No verso 1 e 2 ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, do irmão Tiago, aos chamados amados de Deus Pai, e guardados em Cristo, a misericórdia, a paz, o amor serem multiplicados. E daqui quer mostrar a bênção de Deus entregue aos santos, o que Deus faz em favor da igreja, nesses dois versículos. E no terceiro em diante ele quer exortar a igreja, dizer que a igreja tem uma missão a cumprir. No verso 3. No primeiro versículo ele mostra a bênção de Deus, o valor que Deus dá à sua igreja e que os irmãos têm que ter conhecimento. Quando ele diz aos chamados amados em Deus Pai, eu já falei, eu repeti, e guardados em Cristo. Desse versículo ele quer mostrar o quê? É muito conhecido o versículo que tem em Coríntios: e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou em coração de homem que Deus tem preparado para todos os que amam. A gente pensa, meus irmãos, que esta bênção é lá no porvir, quando saímos da terra e vamos receber, que nem olhos viram, é coisa muito, a gente pensa muito longe. Quando espiritualmente essas bênçãos já estão aqui, incluídas nessas palavras aqui. Essas bênçãos já iniciam a todos que eu amo no presente. Aquilo que nem olhos veem, quando ele está falando isso, falando aquilo que o homem não pode ver pelos seus olhos, mas vê pelo Espírito. Então, o homem espiritual, ele tem a capacidade para discernir o pensamento de Deus, segundo as Escrituras, que Deus fala. Então, quando ele fala, diz que aos irmãos, essa igreja que não conhecia Deus, são amados em Deus e guardados em Cristo, esses irmãos, eles teriam que ter conhecimento de Deus. Eles tinham aceitado Jesus, não sabiam de nada. Igreja realmente, assim como nós, quando aceitamos Cristo, não tivemos acompanhamento, a gente vai penar muito, sofrer muito, para poder atingir uma maturidade. Se não tiver acompanhamento, vai sofrer muito. Assim estava essa igreja, sem conhecer nada a respeito da doutrina. Ele quer mostrar o valor. Vocês são amados em Deus e não amados de Deus. Porque amados de Deus, estou repetindo o que eu falei, mas nem todos estão aqui, precisam ouvir, né? Os que não estavam. Amado de Deus é amado em Deus. Amado de Deus é que o amor está sobre todos. O amor de Deus para com o homem é igual, seja para o perverso como para o santo. O amor é igual. Agora, amados em Deus, aqui a história já mudou. Que Deus nos fez amados, nos fez um. Nós somos todos em um. Não é todos em um, como se fosse uma só carne, um só espírito. Na realidade, somos um só espírito. E a carne, diferente do que está falando aqui, é o espírito. E em espírito nós somos um. O amor de Deus nos fez um. Tem até um hino que diz: Pai, faz-nos um. Então, provando que Deus, quando já é as bênçãos que olhos não veem. Esse versículo já está acontecendo na terra. Vai ter mais lá no. Ninguém sabe, mas temos que mostrar o que já tem na terra para a igreja. Deus nos fez um, amados em Deus, porque nós somos um. Amados em Deus, nós somos um com Deus, e Deus é um conosco, na pessoa de Cristo. Como filho, nós somos o Cristo, Filho de Deus, amados em Deus. E guardados em Cristo, a mesma coisa. O poder que Cristo tinha sobre o mal na época que ele veio na
terra, o poder que ele tinha sobre o mal não o atingia, assim também o crente tem o mesmo valor, não é diferente de Cristo não, o mesmo valor. Assim como Cristo não tinha medo de nada, ele não temia, devido à sua grande fé, ele tinha diante do Pai, assim a igreja também tem o mesmo valor, não somos diferentes de Cristo, nós somos um. É isso que Jesus quer dizer. E guardados em Cristo, está falando proteção que a igreja tem, o diabo luta, mas luta e fica doido e vai para o inferno, nunca vence um crente em Cristo, nunca. Somos abatidos, perseguidos, mas nunca vencidos. Também ele diz a misericórdia, a paz e o amor por ser multiplicado. Ele está pedindo misericórdia, está pedindo paz, está pedindo amor. Não está. Não está porque essa misericórdia já está em nós. Deus já nos revestiu de misericórdia. Deus já nos revestiu de paz. Está na oração sacerdotal. Jesus fala muito bem, Senhor, guarda o meu povo, nos guarda, dá-nos a paz, dá eles a tua paz. E nessa guarda, eu não peço que o Senhor tire, mas guarde a oração. Não peço pelo mundo, peço para aqueles que tu me deste, guarda-me do mal. Essa guarda é oferecida à igreja, somos guardados independentemente do pedido. E também o amor, ele pede a multiplicar o amor, porque a igreja é o amor de Deus. O amor de Deus está na igreja. E o amor da igreja está em Deus. Nós somos um. É esse as bênçãos que Deus quer falar. Uma das bênçãos. E olhos não veem. E continuemos. Amados, quando empregar a tua diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação, pois senti obrigado a corresponder, moças. Judas aqui ele vai discipular, dar um conhecimento a esses irmãos lá do passado. Ele quer dar um conhecimento é hoje, a palavra de Deus é hoje, não é passado. Nós estamos ouvindo Deus falar agora, Deus falar nesse instante, para cada um de nós. O que é que ele quer mostrar? Quer mostrar que quando ele foi fazer essa carta, ele foi fazer apenas uma carta simples a respeito do novo caminho que eles teriam que caminhar. Ele foi fazer um discipulado, mostrar a eles que eles agora eram crentes, entendeu? Vai mostrar que essa salvação que é comum não é tão comum como se pensa, mas vocês agora vão andar assim, assim, assim. Vocês têm um Deus, um Espírito, vocês são agora protegidos. Ele foi fazer, dar um discipulado a esses irmãos, e que aquilo que se chama comum salvação não é. Por que ele usou essa palavra comum? Ele usou porque comum é tudo aquilo que é comum, conhecido por todos, de fácil acesso a todos, distribuído a todos. É comum, não é nada incomum. Todos têm o direito de conhecer e se deleitar conforme queira. Isso ele chama comum. Comum no sentido de que a salvação está para todos. Comum é aquele que está exposto, é conhecido. Entendi, meus irmãos? Quero falar a vocês a respeito da comum salvação. Mas quando ele foi à frente, aí lembrou-se da fé. Com essa salvação ele quer dizer que já não é tão comum como o mundo encara, como o mundo
despreza a salvação. Muito despreza. Olha aqui uma das provas. Os certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito tempo, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e salvador Jesus Cristo. Essa é a cara do perfil do mundo em relação à salvação. Os homens libertinos que transformam a graça de Deus numa coisa qualquer, coisa libertina, coisa desprezível, não valorizam a graça de Deus em relação à salvação. A salvação é para todos, Deus é Pai de todos e Deus é bom. O diabo trabalhando no coração deles. Não precisa sacrifício, não precisa carregar a cruz. Os crentes têm o negócio de sofrer, carregar a cruz, de sofrer a carne, sofrer o pecado. Isso não é salvação de todo. Deus é Pai e Deus é bom. É assim que os homens ímpios têm no sentimento deles, para eles está reservado a condenação. Então é isso que Judas quer mostrar. Quero mostrar a vocês a respeito da comum salvação. Por ver, dentro da visão dele, ele viu que essa salvação não era comum. Existia, e como existe na salvação de cada um, é muita responsabilidade. Já deixou de ser comum. É comum para o mundo pecador. Mas para a igreja não é nada comum. É algo de muita responsabilidade. A abnegação só assim será cumprida ou suprida a entrada no céu. E vamos chegar já nesse ponto. Eu falo do TSP. E tudo chega. Então, para a igreja não é comum. Para a igreja é algo de muita responsabilidade, dedicação, zelo, amor, que não é comum. É que a abnegação a Deus, como é que eu posso ser abnegado ou me abnegar a Deus, amar a Deus, me dedicando ao pecador na terra? Primeiramente a igreja, a necessidade da igreja, e depois mostrar ao mundo que a igreja de Cristo é diferente. Então aqui já não é nada comum, requer sacrifício. Então Buda mostrou que a salvação não é comum. Para a igreja tem que ser encarada como coisa muito séria. Foi aí que eu senti a obrigação. Quando ele viu essas coisas a respeito da prática dos libertinos, dos homens, porque ele disse, olha, vou escrever algo a mais, chamar a atenção dos irmãos a respeito da fé. Aí ele diz, foi aí que eu me senti responsável, direito, desejo de exortar a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas, convidadas aos santos. E aqui que nós vamos nos ter respeito dessa fé. Foi aí que me senti obrigado. Depois dessa visão dele, viu a prática como a salvação era encarada, de modo libertino, todo mundo com dissimulação, querendo ser crente, se mostrando ser crente, e não eram. Aí ele escreve, batalhares pela fé, que uma vez por todas foi dada essa fé que vamos falar. Quando o crente aceita Cristo, ele é revestido do Espírito Santo e fé. Deus reveste nos céus com o Espírito e nos reveste de fé. Grava a sua palavra no nosso coração.
Deus não é uma fé morta, não é fé com obras mortas, mas uma fé viva e pura, porque é fé carregada de sacrifício. Isso é fé. Você se afastar do mundo e se devotar a Deus, essa é a obra que leva uma pessoa ao céu. Não é aquele que se devota ao Filho de Deus e vive como qualquer coisa, como um mundo. Esse não é uma fé morta, fé sem obra. A obra pura, perfeita que Deus aceita de cada crente, de cada um se diz crente, é suportar as tribulações, peso, as dificuldades, sabendo que o nosso mundo não é esse, sabendo que o nosso mundo é outro. Esse tem convicção realmente que é crente, que o mundo não tem. Então a fé é nos dada. A fé que nós temos não é nossa, porque a fé está aqui muito bem explícita, e é dada a todos. Deus dá o Espírito e nos dá a fé. Quando nós éramos do mundo, nós também tínhamos muita fé. Eu tenho fé, está aqui, tenho fé nisso, tanta fé que até sacrificava por essa fé. Fé morta. E não lá nada, é a fé do mundo. Mas aqui essa fé agora que nós temos é uma fé diferente, dada por Deus. Por isso é que nós somos muitas vezes chamados a aprovação, para que Deus aumente a nossa fé. Fé e o conhecimento dele também, no meio das provações, nós vemos a mão de Deus operando. E o Espírito Santo e a fé, os dois são importantes. O Espírito Santo é aquele que nos conforta, nos consola, nos ensina. A fé nos sustenta, nos segura na presença de Deus. A diferença entre o Espírito Santo e a fé é grande. A diferença entre o Espírito e a diferença da fé. O Espírito Santo morre como a fé também morre. A morte espiritual é quando o crente quer sair dos caminhos do Senhor, morrer espiritualmente. É diferente da fé. Tudo que o crente tem que ter cuidado é não fazer morrer a sua fé. Nunca deixar de acreditar e que crer que Deus é seu Deus. Nunca deve pensar nem nisso, porque o Espírito Santo pode reviver, dependendo do nosso esforço. Mas a fé não. A fé é dada uma vez por todas. Quando Isaac abençoou Jacó, Esaú ficou muito triste, chorou, se amargurou. Senhor, meu pai, me dá também bênção. O que sobrou para mim, meu pai? Me abençoa também. Isso Esaú diante do pai, Isaac. Isaac respondeu: não tem. Não tem por quê? Porque ele já tinha dado a bênção a Jacó. Então Deus nos dá a fé uma vez e aquela quantidade e nada mais. Nos cabe a crescer. Nos dá a responsabilidade de crescer. Crente não deve se acomodar só com a fé que você tem. Tem que lutar para crescer. Mas vamos falar logo do Espírito. Então o crente que morre, que mata o seu Espírito, ele, com seu sacrifício, ele faz reviver. Passa a ser o mesmo crente, passa a ser a mesma bênção diante da igreja, diante dos homens, com uma prática. Ele morreu espiritualmente, se afastando dos caminhos do Senhor, e diz que não existe mais Deus.
Mas se no coração dele pode ter fé no bem, mas ele se aborreceu, saiu, chegou a blasfemar de Deus, morreu espiritualmente. Ele quebra a cara onde ele andar, aí vem as provações, Deus chama ele, e ele se arrepende e volta arrependido. Então, com um novo arrependimento, uma nova reconciliação, confirmação, reconciliação, pedindo a Deus, reconciliação, Deus cancela novamente o seu pecado, assim como aconteceu na sua conversão, na reconciliação, a mesma coisa. Deus cancela o pecado novamente e ele fica novamente limpo como a neve, sem nenhum pecado, e Deus chama ele para a comunhão. Ele recupera, a comunhão de Deus recupera em relação ao Espírito. Então o crente, ele faz render o Espírito, a responsabilidade dele. Se ele se arrepender, quantas vezes se arrepender, Deus se alegra e perdoa e chama para a sua casa. Assim como Deus se alegra, o Pai se alegrou com o filho pródigo, quando retornou seu filho, assim Deus se alegra pelo seu crente, quando volta para ele arrependido. Está falando aqui do Espírito Santo, passa a ser o mesmo crente, reintegrado à igreja, com o mesmo direito de pedir e ser atendido, porque Deus novamente retribui a paz, o amor. Ele agora está diante do Pai, o mesmo direito, as mesmas bênçãos, a paz, o amor, a misericórdia. Agora a fé é diferente. Ninguém nem pense em perder a fé. Ninguém pense em fazer morrer a sua fé. Sabe por quê? Porque a fé é diferente do Espírito. Se o crente fizer morrer a fé, chegar a desacreditar, não tem retorno, não tem recuperação. É aqui que está a visão de Judas. Depois que viu essas coisas, meus irmãos, ele olhou para a vida dos libertinos, para aqueles povos dissimuladores que se diziam adorar a Deus, mas na realidade eles eram blasfemadores, que é só o que tem na terra hoje, essas igrejas lotadas, sem nenhum compromisso com Deus, blasfemadores, dissimuladores, libertinos, porque quem não serve a Deus de modo abnegado, com fé, amor e espírito, tudo é a mesma coisa. A igreja grande, que Deus encara como grande e amada, não é tamanho, não é beleza, não. É o coração de cada um. Congregaçãozinha pequena, pobre como a nossa. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso pensamento? Então, essa é a igreja grande que Deus ama e abençoa. Quantas igrejas por aqui vizinhos tem fechado? Essa aqui continua. E não vai fechar só quando Cristo vier, que Deus sustenta. Então, meus irmãos, é a fé que Judas quer enfatizar. A fé não tem retorno. O irmão que perder a fé não tem retorno. E foi dada a responsabilidade para a igreja, cada um de nós, fazer crescer a fé. Nunca se acomodar com aquilo que Deus nos dá, um quinhão, uma participação, cada um é a mesma quantidade. Fé que Deus distribui a um, distribui a todos. Agora a diferença está nesse todos. Todos têm a mesma abnegação, todos têm a mesma responsabilidade, têm o mesmo amor, a mesma dedicação com Deus. Esse tipo de dedicação vai crescer, porque Deus quer que a fé cresça. Como? Sua vida com Deus. Na congregação, três coisas importantes para o crente se sustentar na fé, e não tem como cair. Primeiro é dedicar-se a Deus, esquecer o mundo. A segunda
é permanecer firme na congregação. Firme. Tem irmão na nossa igreja, com 30 anos, 40 anos, faz nada. Dá o dízimozinho dela, dá a contribuiçãozinha dela. Tem vários na nossa igreja, vários, quando ela entra, é reconhecida pela igreja. Aí vem a irmãzinha, vai o irmãozinho, tantos anos. E isso agrada a cada um de nós que conhecemos. Do outro lado, um irmão que vem uma vez por outra. Quando ele fala, ninguém nem sente festa, nem sente falta. Esse entra e sai, não faz falta a ninguém. Desse mesmo jeito, Deus encara, Deus sente falta e ama, perseverante. Mas o irmão que despreza lá uma vez por outra, é fraquíssimo. Essa fé não pode crescer. Então, crescer na fé, meus irmãos, é perseverar. Não precisa você ser um pregador, ser participante da congregação, que puder dar dele. E o que também faz crescer, contribuição. Se quer ser um crente forte na fé, contribua. Onde a igreja lhe pedir a necessidade de você para com a igreja, não faça vistas grossas, vá lá e dê aquilo que você pode. Se é financeiro ou trabalho pessoal, mas é para a igreja, eu faço, não para eu fazer, para meu Deus. Isso faz crescer na fé. Eu creio, todo irmão que contribui ativamente em todos os benefícios financeiros, se refere dízimo e também ofertas, o irmão que não falha um sequer, independentemente da sua condição. E esse irmão é abençoado e muito. Deus já coloca a bênção imediatamente. A sua consciência diante de Deus está pura e perfeita, e que Deus realmente está comigo. Deus transforma imediatamente. Creio que não tem dúvida de que Deus está comigo aí, pessoalmente. Já quando ele negligencia, ele sente a distância. O próprio coração acusa quando ele é negligente na participação em relação ao dízimo, principalmente dízimo, ofertas, mas o crente que tem prazer em contribuir com amor. Contribuir com amor, tem mais isso. A alegria de um crente deve ser muito maior quando ele se dirige ao público para dar a sua oferta. Agora, não dê com tristeza não, porque a tristeza pode aumentar. Deus não pode se agradar e nem abençoar quem dá com tristeza. Assim como ele retribui muitas bênçãos quem dá com amor, também esse entristece e entristece o irmão. Sabe por quê? Porque o irmão deu com pena e faz aumentar a pena. Então esse irmão é tão que nem dá coisa nenhuma. Meus irmãos, é uma pena, é uma tristeza. A gente fala isso com muita tristeza. A nossa igreja, uma igreja daquele tamanho, são 40 irmãos. Perseverante no nível, mas por tema, pensou. Mas aqueles que são perseverantes têm uma vida diferenciada. Esses têm. Nós sabemos muito bem quem são. Eles se mostram mais vivos, mais ativos, tem uma transformação, um relacionamento diferente com os irmãos, com a igreja, porque não se esconde. A própria vida dele, de mesquinhez, ele esconde. De Deus, se esconde da igreja. E aqui, meus irmãos, em relação a essa fé, que nós aqui falamos, muito importante. A fé, se perder a fé, não tem retorno. Não dizer que ele perdeu a salvação, não, mas não tem retorno. E a vida dele realmente é lastimada na terra, quando viver, a gente chegar a perder a fé. Não vamos julgar. Agora, sabemos, eu gosto de dizer, é suprido entrar no céu aquele que se sustenta a fé. Só que para confirmar, vamos só
produziram como dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para ser lançado no fogo. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano Jesus